Bom, nós vamos fazer aqui um apanhado nessa aula, né, para saber o que é que está faltando para nós implementarmos, para nós concluirmos esse módulo do Sintegra e deixarmos ele legal para produção, tá? Em primeiro lugar, vem essa tela vendas do período. Tá? Eu já vou colocar um to-do aqui. Pode ser bem no início aqui dessa tela. Que ele vai perguntar o seguinte, olha. Precisamos melhorar essa tela. Por quê? Okay? Então esse to-do faz essa pergunta se é necessário melhorar essa tela, ela tem que ter novas características, tem que ser mais bonita, mais atraente, ou tá bom, ou tá funcional. É isso que esse to-do quer saber, se nós precisamos melhorar essa telinha aí, tá? Em relação ao código, né, ele chama lá o gerar arquivo se integra, e é nesse gerar arquivo se integra que nós vamos ter um outro to-do, um to-do muito importante por sinal, tá? A lógica de geração do arquivo deve ser feita na aplicação cliente ou no servidor de aplicações. Tá? Isso aqui nós vamos discutir no EAD também. Você observou que nós não mexemos no servidor de aplicações. Né? Nós utilizamos as consultas que já estavam prontas, né, para baixar os dados da empresa, o endereço da empresa, para baixar os dados da nota fiscal eletrônica. Você vai ver quando você for gerar os outros registros, se as tabelas estiverem no banco e se nós já tivermos construído o módulo em questão, por exemplo, os produtos, os itens, você vai usar toda a estrutura que já está no servidor, tá? Usamos a estrutura pronta, baixamos os dados, os objetos para o servidor e geramos o arquivo no cliente. Baixamos os dados para o cliente e geramos o arquivo no cliente. Mas será que essa é a melhor alternativa? Né? Não seria melhor gerar o arquivo no servidor e já descer esse arquivo para o cliente? Quais seriam os prós e os contras entre uma e outra alternativa? É isso que nós vamos discutir lá no EAD, tá? Daí nós temos os to-dos que ficaram aqui em relação ao registro 50, né? Então, o registro 50 pede um CFOP, mas lá no manual da nota fiscal eletrônica, que foi de onde saiu o DER da NFE, não tem CFOP no cabeçalho. E aí? Nós vamos colocar o que? Vamos inserir um CFOP no cabeçalho. O que é que a gente vai informar nesse campo? O que é que nós informamos no campo isentas? Como é que a gente informa a alíquota aqui? Devemos incluir esses campos no banco de dados? Devemos fazer um cálculo aqui, no caso da alíquota. Ok? Então, fica essa discussão aí para o EAD, tá? Bom, em relação à geração dos outros registros, né, nós já comentamos esses to-dos aqui. Alguns são perguntas, né, por exemplo, IPI. Pô, IPI, a gente não está trabalhando com indústria. E aí? A gente vai colocar a geração do IPI aqui? Ou em que ocasião ele é necessário? Né? Substituição tributária. Em que ocasião é necessário informar esse registro de substituição tributária? Como é que a gente vai controlar isso? Será que tem que ter no cadastro da empresa que o regime dela é por substituição tributária? Como é que é isso? Para a gente compreender isso lá no EAD, tá? Implementar a geração do registro 54, isso aí é fácil, né? Trazer toda a lógica de geração dos registros referentes a SCFs do PAF, que já está pronto, para a retaguarda, ok? Com aquele detalhe que eu mencionei. Lá no PAF ele gera apenas o do PAF, o do SF local. Na retaguarda nós temos que ter os dados de todos os SCFs, né? Como é que vai ser isso? Tá? Isso é para a gente discutir lá no EAD. Implementar o registro 75. Que outros registros devemos implementar? E aqui a pergunta de ouro, né? E aí, devemos implementar uma lógica para todos os registros? Não, o nosso sistema ele gera o Sintegra completo. Você põe, configura lá o sistema e ele gera tudo. Se você for uma indústria, ele vai gerar o registro 51. Se não for, ele não vai gerar. Se você trabalha com substituição tributária, se é nesse regime que você trabalha, ele vai gerar o 53.
É assim? Esse é o certo? Devemos nos preocupar com isso? Ou não? A gente gera só o que é mais ideal, só para quem trabalha com ICMS mesmo e esquece os outros registros? Essa é a pergunta que nós vamos, né, responder no EAD junto com vocês. Cada um vai dar a sua opinião, tem que colocar os porquês lá, né? Por que tem que ser assim, por que não tem que ser, tá? Para nós entendermos realmente como é que funciona o mercado, tá? E implementar a coisa da forma certa. Legal. Vamos observar se tem mais algum to-do aqui pra gente colocar, né? Temos os controles, os VOs, creio que seja isso. Tá? Lá no menu nós inserimos aqui a emissão do Sintegra no menu à parte. Imagino que deva ficar aí mesmo, tá? De repente, depois que nós fizermos o SPED, nós criamos uma telinha onde deve gerar todos esses arquivos. Gera o SPED contábil, gera o SPED fiscal, gera o Sintegra. Isso aí também pode entrar nessa discussão desse tudo aqui, do que precisamos melhorar nessa tela e por quê. Ok? Então é isso, né? A participação nessas discussões no EAD é muito importante. Tá? É importante que você dê a sua opinião, não só fique lendo ou esperando a opinião dos outros colegas. É importante que você fale, tá? Que você dê a sua opinião, tá? Porque isso ajuda no seu aprendizado e ajuda também no aprendizado dos outros colegas, ok?